Cacá vai perder a paciência com as atitudes de Violeta e decidirá dar uma lição inesquecível na patroa. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, após saber que sua mãe foi humilhada, Cacá vai bolar um plano ousado, com a ajuda de Chico, para fazer Violeta pagar pelo que fez. Violeta será pega de surpresa no meio da estrada e acabará ferida, sem imaginar quem está por trás da emboscada. Enquanto isso, Cacá vai comemorar o sucesso de sua vingança, sem levantar nenhuma suspeita. Cacá afirma: ela achou que podia fazer o que quisesse e sair ilesa, mas comigo as coisas não funcionam assim. Agora ela sabe o preço de mexer com quem é meu. Tudo deverá acontecer logo após Ana Lúcia ser humilhada por Violeta. Ana Lúcia entra em casa, desolada, com os olhos marejados e a expressão abatida. Ela se senta na cadeira da sala, suspirando profundamente, enquanto encara o vazio, incapaz de tirar as palavras de Violeta da cabeça. Mais tarde, quando a noite já cai, a porta se abre e Cacá entra com a bolsa nos ombros e o semblante descontraído. Mas ao ver a mãe tão cabisbaixa, seu tom muda imediatamente e Cacá pergunta: mãe, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ana Lúcia levanta os olhos, ainda tristes, e suspira antes de responder, com a voz carregada de decepção: fui até a mansão de Violeta hoje. Tentei falar com ela para pedir que te demitisse. Cacá arregala os olhos, completamente surpresa, e exclama: você fez o quê? Por que você foi falar com ela, mãe? Ana Lúcia respira fundo, segurando as lágrimas, e explica: porque eu tenho medo do que pode acontecer com você, minha filha. Você está metida como uma gente muito perigosa, e eu só queria te proteger, mas... Ela pausa, engolindo em seco, e continua: ela me humilhou da pior forma. Cacá sente um misto de choque e raiva ao ouvir aquilo. Ela respira fundo para tentar se controlar, e comenta: mãe, você não deveria ter ido lá. Violeta não é alguém com quem se mexe. Ela é perigosa. Ana Lúcia olha para a filha com um semblante de preocupação e argumenta, com a voz embargada: e nem você deveria se meter com uma gente assim, Cacá. Não é vida para você. Cacá suspira, desviando o olhar, mas responde com convicção, apontando para si mesma: eu já tô acostumada, mãe. Sei como lidar com a Violeta. Ana Lúcia, visivelmente ainda mais aflita, comenta com um tom suplicante: mas você não deveria ter que lidar com pessoas assim, minha filha. Isso não é vida. Eu só quero o melhor para você. Cacá tenta segurar a própria frustração, mas a preocupação da mãe a deixa um pouco abalada. Ela responde, tentando tranquilizá-la: não precisa se preocupar comigo, mãe. Eu tô bem. Ana Lúcia observa a filha com tristeza, enquanto Cacá vai para o quarto, tentando encerrar o assunto. Mas assim que fecha a porta, Cacá não consegue mais conter sua fúria. Ela joga a bolsa na cama e murmura entre dentes, com o olhar carregado de raiva: humilhou a minha mãe? Isso não vai ficar assim, Violeta. Cacá caminha de um lado para o outro no quarto, claramente tentando controlar o ódio. Mas a cada passo, sua determinação aumenta. Ela para de repente, encara o reflexo no espelho e sussurra para si mesma, com os olhos ardendo de raiva: a gente vai resolver isso, do meu jeito. A cena termina com Cacá sentada na beira da cama, o olhar fixo no chão, já planejando o que fazer para enfrentar Violeta. Na manhã seguinte, Cacá encontra Chico perto da banca de jornal. Ela está visivelmente irritada, gesticulando enquanto fala, enquanto Chico a observa, já preocupado. Ela para na frente dele, cruza os braços e comenta com indignação: você acredita que a Violeta teve a audácia de humilhar minha mãe? Chico, surpreso com o tom dela, franze a testa e responde, já tentando entender a situação: como assim? O que ela fez, Cacá? Cacá suspira profundamente,
soltando a frustração, e explica, ainda agitada: minha mãe foi na casa dela para pedir que ela me demitisse. Achou que estava me protegendo, sabe? E o que a Violeta fez? Humilhou ela. Acabou com ela, Chico. Chico, desaprovando, comenta com um tom de preocupação: isso não é certo, Cacá. Ela não deveria ter feito isso com a sua mãe. Cacá aponta para ele, como se reforçasse a gravidade do assunto, e afirma com raiva: não deveria mesmo. E isso não vai ficar assim. A Violeta pode ser quem for, mas ela nunca se meteu com a minha família. Isso tem que continuar assim. Chico a observa com cautela, notando o tom perigoso na voz dela, e avisa: olha, eu sei que você tá com raiva, e com razão, mas isso pode ser meio perigoso, Cacá. Você sabe como a Violeta é. Cacá dá um passo à frente, encarando Chico com determinação, e responde sem hesitar: e você acha que eu ligo? Eu não tô nem aí, Chico. Eu já sei até o que eu vou fazer. Eu também sei ser perigosa. Chico arregala os olhos, desconfiado, e pergunta: e o que você tá pensando em fazer, hein? Cacá cruza os braços, olhando diretamente para ele, e explica com um tom firme: vou dar uma lição na Violeta. E para isso, eu preciso saber, você tá comigo ou não? Chico hesita, claramente receoso, mas ao olhar nos olhos determinados de Cacá, ele suspira e responde: você sabe que eu não deixo você sozinha. Tô contigo pra tudo, Cacá. O semblante de Cacá se suaviza por um momento, e ela sorri, satisfeita com a resposta. Ela comenta: sabia que podia contar com você, Chico. Agora é o seguinte, a gente vai armar uma emboscada pra Violeta, e você vai me ajudar a executar isso direitinho. Chico, ainda nervoso com o plano, tenta confirmar o que ouviu. Emboscada? Você tem certeza disso, Cacá? Cacá solta uma risada seca, claramente decidida, e responde: absoluta. Alguém tem que mostrar para ela que com a minha mãe ninguém mexe. Chico engole em seco, mas concorda, percebendo que não vai conseguir fazer ela mudar de ideia. Ele murmura para si mesmo, enquanto caminham: isso vai dar confusão. Cacá, sem se importar com a apreensão dele, caminha à frente com determinação, claramente já pensando em cada detalhe do que vai fazer. Ela mantém um tom sério e determinado, enquanto Chico parece cada vez mais desconfortável. Cacá então explica: então é o seguinte, Chico, hoje à tarde a Violeta vai sair para uma reunião importante. Você vai até a garagem e sabota os pneus do carro dela. Chico arregala os olhos, claramente nervoso, e pergunta, tentando entender até onde isso vai: sabotar? Tá, mas e aí? O que você vai fazer depois disso? Cacá puxa na bolsa discretamente, abrindo o zíper apenas o suficiente para mostrar uma arma. Ela olha para Chico com um meio sorriso e comenta com frieza: eu vou dar um susto nela. Só isso. Chico, ao ver a arma, fica visivelmente pálido. Ele engole em seco, nervoso, e questiona: Cacá, você tá maluca? Isso é perigoso demais. E se der errado? Cacá dá de ombros com confiança e responde: não vai dar errado. Eu não vou matar ninguém, Chico. Só quero mostrar pra Violeta que ninguém mexe com a minha família. Chico, ainda hesitando, murmura: isso tá me cheirando muito mal. Mas tá bom, eu vou te ajudar. Cacá comenta: sabia que podia contar com você. Agora vai pra garagem e faz o que combinamos. Eles se levantam e Chico caminha em direção à mansão com um ar tenso, enquanto Cacá respira fundo, olhando ao redor como se estivesse planejando cada passo seguinte. Mais tarde, já na mansão, Cacá entra como se fosse apenas mais um dia de trabalho, mas seus olhos analisam o movimento de Violeta e seus funcionários. Enquanto isso, Chico, disfarçado, vai até a garagem, onde localiza o carro que Violeta costuma usar. Ele abaixa-se ao lado do veículo, olha para os dois lados para garantir que ninguém está observando,
e começa a soltar o ar dos pneus discretamente. Chico então murmura: "Espero que isso dê certo." Logo em seguida, ele finaliza o trabalho e se afasta rapidamente, ainda olhando por cima do ombro para ter certeza de que não foi visto. De volta à casa, Violeta está no escritório, revisando documentos. Pouco tempo depois, ela surge na sala com uma pasta na mão e avisa, olhando para Cacá: "Vou sair agora. Tenho uma reunião importante e não posso me atrasar." Cacá finge indiferença, mas por dentro está prestes a explodir de ansiedade. Ela sorri educadamente e pergunta com falsa preocupação: "Quer que eu vá com você? Sei que essas reuniões às vezes podem ser complicadas." Violeta, rejeitando a oferta, responde: "Não precisa. Eu me viro sozinha." Assim que Violeta sai pela porta, Cacá pega a chave de outro carro na garagem e rapidamente segue o veículo de Violeta. Chico a observa de longe, ainda visivelmente preocupado, e murmura para si mesmo: "Que loucura é essa que a gente está fazendo?" Cacá acelera o carro, seguindo Violeta de perto, com os olhos fixos no veículo da ricaça. Sua expressão é de determinação pura, enquanto sussurra para si mesma: "Agora você vai aprender a não mexer com a minha mãe, Violeta." E então, Violeta dirige pelas ruas tranquilamente, até que percebe algo estranho no carro. O volante começa a ficar mais pesado e ela sente que o veículo está mais instável. Ela franze a testa e murmura irritada: "Mas o que diabo está acontecendo com esse carro agora?" Quando estaciona no acostamento e sai para verificar, ela imediatamente percebe os pneus murchos e solta um grito de raiva: "Eu não acredito nisso. Pneus murchos. Quem foi o incompetente que deixou isso acontecer?" Enquanto Violeta está distraída, analisando o estrago, a poucos metros dali, Cacá observa tudo de dentro de seu carro. Ela respira fundo, coloca uma touca para disfarçar o rosto, pega a arma que estava no banco do passageiro e murmura para si mesma: "Agora você vai aprender que com a minha mãe ninguém mexe, Violeta." Ela sai do carro devagar, mantendo distância para não ser notada, e se aproxima silenciosamente, enquanto Violeta está ocupada ligando para pedir ajuda. Assim que Violeta se vira para buscar algo no banco do carro, Cacá aproveita o momento, ergue a arma e grita: "Nem se mexe, Violeta." Violeta arregala os olhos, assustada. Antes que possa reagir ou identificar a pessoa, Cacá tira um tiro certeiro na coxa de Violeta, que cai no chão soltando um grito de dor, segurando a coxa, enquanto o sangue começa a manchar sua roupa. Ela olha ao redor, em pânico, mas não consegue identificar Cacá, que já está correndo de volta para o carro. Cacá entra no veículo rapidamente, acelera e desaparece da cena, antes que Violeta possa reagir. Enquanto dirige, o coração acelerado, ela murmura com um sorriso de satisfação: "Isso é só para você aprender a nunca mais mexer com a minha mãe." No chão, Violeta continua gritando de dor, percebendo que foi vítima de uma armadilha. Ela arrasta o corpo até o carro e pega na bolsa, puxando o celular para ligar. Com os dedos trêmulos, ela disca o número de Osmar e, assim que ele atende, fala com dificuldade: "Osmar, eu fui atacada. Sabotaram meu carro e me deram um tiro." Osmar, do outro lado da linha, fica em pânico e grita: "Onde você tá? Me fala agora, Violeta. Eu tô indo pra aí." Violeta dá a localização entre gemidos de dor e Osmar desliga o telefone, correndo para chamar Jô. Pouco tempo depois, Osmar e Jô chegam em um carro e encontram Violeta caída no chão, segurando a perna. Osmar então grita: "Violeta, meu Deus." Jô a ajuda a entrar no veículo com cuidado, enquanto ela geme de dor e murmura: "Foi uma emboscada. Eu sabia que alguém ia tentar me derrubar." No hospital, Violeta é levada às pressas para ser atendida.
Depois de alguns exames e curativos, ela é levada para um quarto, onde Osmar e Jo a acompanham. Visivelmente preocupados, Osmar então pergunta: "Quem fez isso com você, Violeta?" Violeta, com o olhar fixo e a voz cheia de raiva, responde: "Foi algum capanga do Gerson Barros. Tenho certeza. Eles estão querendo nos derrubar, Osmar. A gente vai ter que ficar de olho neles." Osmar assente, com um semblante sério, e Jo concorda: "Não se preocupe, Violeta. Eles vão pagar por isso." Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Cacá está com Chico, comemorando o sucesso do plano. Ela bate de leve no ombro dele e diz com um sorriso satisfeito: "Foi perfeito, Chico. Ela aprendeu a lição, eu tenho certeza." Chico, o olhar nervoso, murmura: "Cacá, isso foi longe demais. Você deu um tiro nela. Isso pode voltar pra gente, sabia?" Cacá revira os olhos, sem dar muita importância ao medo dele, e responde: "Relaxa, Chico. Ninguém vai saber que fui eu." Chico suspira fundo, ainda claramente desconfortável, mas decide não discutir mais. Ele apenas observa Cacá, que continua comemorando o resultado do plano sem nenhum arrependimento. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.